Fala galera, mais um Pó de Fé na estrada e hoje nós estamos aqui em Oeiras, eu mais o pastor Caleb e o Carius para conferir o que aconteceu no 13º Congresso Fortalecer da GKPN. Vem comigo e vem ver o que está rolando aqui para a glória de Deus. Vamos lá? Vamos para esse Pó de Fé? Vem embora! Fala pessoal, mais um Pó de Fé aqui na estrada e hoje nós estamos aqui com o pastor Cláudio Duarte, diretamente do Brasil, aqui no Congresso Fortalecer da GKPN. Pastor Cláudio, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco e a gente queria fazer aqui uma pergunta para o senhor, eu, depois o pastor Caleb, o pastor Daniel, como que o senhor vê a importância, já que não é a primeira vez que o senhor está aqui no Fortalecer, como é que o senhor vê a importância dessa formação, do encorajamento de um líder que está fora do seu país, que está fora do seu ambiente original, a necessidade que nós pastores temos também de ter amigos, de ter convivência, de ouvir uma palavra de encorajamento e como isso pode refletir na formação da nova geração de líderes que está vindo e vindo com força em nome de Jesus. Como é que o senhor vê isso, pastor? Bom, essa interação é sempre muito positiva. Ok? Se tem uma coisa que um líder que vai caminhar no Evangelho, ele precisa entender, é que não é possível caminhar sozinho com sucesso. Exatamente. Ok? A Bíblia mesmo diz que é melhor serem dois do que um, por diversas situações. Quer frio, quer trabalho, quer adversidade. Tudo isso, se tivermos num grupo, isso se torna um pouco mais suave. Quando isso transcende essa questão cultural, ok? Eu acho que mais benefício isso traz, porque também nos faz enxergar por uma perspectiva diferente, ouvir e conversar com pessoas que estão levando o Evangelho em outros países, em outras nações, falando de seus desafios, porque nesse ambiente tem gente que sofre mais, que você pode ajudar, e tem gente que sofre menos, que você pode pedir ajuda. Amém, é verdade. Então a gente fica nesse ambiente de compartilhar tudo isso. É sempre muito lucrativo, eu vejo de uma forma muito benéfica. Glória a Deus. Pastor, eu sou casado há 18 anos e o meu casamento foi muito impactado e teve uma melhora significativa desde que Deus levantou o Senhor nessa área e na exposição dessa área dentro da igreja, que até então era um grande tabu falar de muitas coisas dentro, mas eu vejo que eu e a minha casa, os meus filhos, a gente cresceu muito a nível do Senhor mesmo, a nível em Cristo, depois dessas ministrações. Eu tenho certeza que o Senhor ouve muitos feedbacks como esse, mas como é para o Senhor entender esse ministério e a importância que ele gera hoje, até mesmo dentro da liderança, porque muitas vezes e talvez o Senhor
veja isso com tanto mais frequência do que eu vejo e vejo também eu, mas dentro de famílias pastorais que estão sendo destruídas por conta de vários fatores, inclusive do ministério. Eu acho que, em primeiro lugar, nós tivemos uma questão que precisa ser vista, que era a imagem do pastor sendo vendida como uma imagem de um super-herói, de alguém que não tinha problema no casamento, que alguém que não tinha problema com filhos. O pastor fazia questão de ser um modelo usando esse ambiente que todo mundo sabe que não é real, né? Aí, de repente, eu chego com o título de pastor, falando do meu casamento, que eu tinha vontade de matar minha mulher, que meus filhos tiravam nota baixa, entendeu? Que minha mulher falava não na maioria das vezes que eu ia procurá-la, entendeu? E então eu comecei a trazer um assunto que não era muito comum. Nada comum, né? Para os pastores, mas que era perfeito comum para os membros. Então, primeiro eu fui aceito pelos membros. Exatamente. Os pastores só me aceitaram porque os membros deles queriam me ouvir, certo? E aí, dentre isso, acabou surgindo a temática sexualidade, que era outro problema também, que os pastores tinham medo de tocar no assunto, porque eles eram pastores de igreja. Então, eles ficaram pensando, se eu for falar disso, quando eu estiver pregando, o pessoal vai ver a minha imagem fazendo sexo com a minha esposa. Então, eu acho que eles tinham medo disso. Por isso, o itinerante teve que dar esse pontapé, certo? Porque como eu não tinha ovelha, tá certo? Estava tudo certo, eu podia falar e desmistificar algumas coisas, certo? Então, e eu acho que o que mais trouxe assim a expansão foi o nível de comunicação acessível. Ninguém precisava de muita atenção para entender o que eu estava falando, certo? Porque eu estava simplificando. A linguagem que o membro entende, que a gente entende. Isso aí, o pastor conseguia entender, que às vezes num ambiente onde você vai ouvir um acadêmico, certo? Ele vai usar uma linguagem, vai falar de uns filósofos, vai falar de uns livros, que a igreja não leu nem a Bíblia, vai ler o... É verdade. Entendeu? Então o cara vai falar de Mefibosete, você tá entendendo? O cara não sabe quem é Davi, irmão, vai saber quem é Mefibosete, entendeu? Então eu acho que isso, essa simplicidade, tá certo? Trouxe ao ouvinte um desejo de ouvir. Glória a Deus. E isso acabou atraindo atenção. E muito bem atraído. Caleb. Pastor Cláudio, com relação assim ao que a gente vê hoje, né? Nós todos aqui somos pastores em Portugal, né? O pastor é um pastor itinerante, viaja o mundo todo, né? Certamente o senhor já enfrentou diversas barreiras pela sua linguagem, pela sua forma. O maior preconceito que o pastor enfrentou por essa forma irreverente de falar da palavra foi dentro da igreja ou foi numa cultura externa, fora de igreja? Não, na cultura da igreja. Eu literalmente sofri humorfobia, entendeu? Entendeu? Uma fobia de humor, porque as pessoas tinham dificuldade, elas têm dificuldade. Você quer ver uma coisa que muitos nunca pararam para pensar? Ó, na cultura de Jesus, o rabino sempre era o mais velho. Você já notou que todos os discípulos, quando são apresentados, são mais velhos que Jesus? Certo? Se Jesus precisa de alguém que vai viver mais para expandir um reino cujo qual ele vai sair de cena cedo, não seria mais conveniente a ele a pegar um grupo mais jovens e amadurecer essas pessoas e dar... Então, abrir esse entendimento, sabe? Foi um grande desafio. E eu precisava fazer isso com humor, para que eu conseguisse me tornar uma atração para o não crente. Porque eu sou uma isca para o não crente. O cara começa me ouvindo e termina ouvindo vocês, certo? É muito comum você ver meu vizinho, alguém da minha família, alguém não é evangélico que gosta de ouvir o pastor Cláudio, entendeu? Mas hoje ele ouve muitos outros pastores porque começou a me ouvir. Mas o maior desafio que eu sempre sofri foi, sim, dentro da comunidade evangélica. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Então essa rejeição ou desconforto não me abalou, não. Antes de passar para o Daniel, pastor, isso que o senhor falou é algo que eu queria
eu queria frisar aqui para quem está nos assistindo, porque é uma verdade. Todo o mundo, independente de crença ou religião, conhece o pastor Cláudio. E muitas famílias já foram abençoadas, independente da sua religião, pelo ministério do pastor Cláudio. Na verdade, eu tenho um parceiro nessa história, os piratas. Entendeu? É verdade. A pirataria. A rede social não era sua. Não, eu lembro não, uma vez nunca, o senhor fez você tem um vídeo noção? sobre Ó, isso. nunca de nunca. Sabe o que é nunca? De nunca nenhuma vez? Eu nunca postei nada no YouTube. Eu não sei postar no YouTube. Eu nunca postei nada no Facebook. Eu não sei usar Facebook. A única rede que eu uso é o Instagram, que é uma das mais novas. É verdade. Tá certo? Ou seja, a turma da pirataria que duplicava, que entregava, que enviava. Eu fui um desses, pastor, eu confesso. Então, mas eu autorizava. O pirata, ele deixou de ser pirata, pelo menos do meu material, porque Quando eu você falava autorizou. isso quando eu autorizei. Só que eu não tinha dimensão, não fiz de propósito. Eu não tinha dimensão que essas pessoas iam me tornar quem eu sou. Uau. Para qualquer um que eu fizesse isso, ele me diria, não faça que você vai levar prejuízo financeiro. Foi o que mais me trouxe notoriedade para eu fazer meus eventos Uau. fora do ambiente religioso. E hoje o senhor entra em portas que talvez um pastor como eu, o Caleb, o Daniel, não conseguimos entrar. Não vai entrar, entendeu? Espetáculo. Mas, assim, aconteceu, não foi voluntário, eu não imaginei que seria assim, mas eu vejo isso de uma forma bem positiva. Então, hoje, a maioria das pessoas que vão aos meus eventos, eu sou um dos únicos pastores que as pessoas pagam para ouvir. Entendeu? Não para fazer culto, eu não cobro para culto, mas para os meus stand-ups e as minhas palestras. Entendeu? Eu falo por mês, com público pagante, de 15 a 20 mil pessoas. Uau. Mensais pagam para ir nos meus shows e nas minhas A palavra palestras. de Deus está ali. Ah, tá tudo ali dentro. Quando o cara pensa que não tá, eu estou colocando, eu entrego o que eles querem junto com o que eles precisam. Amém. Se eu entregar só o que eles querem, eu perdi a minha essência. Se eu entregar só o que eles precisam, eu me tornei um chato. Então eu vou dando meio que doses. Sabe quando você vai cortar cabelo de criança no cabeleireiro? Brinca um pouquinho e mete a tesoura. Brinca um pouquinho. Como diria o Jack Stripador, né? Vamos por partes. Isso aí. Dani. Pastor, eu estou incumbido aqui de fazer a mesma pergunta, no sentido de que eu me propus a isso. Certo. A Reforma Protestante completou 507 anos. E muito se fala de ortodoxia, de doutrina, se fala de avivamento. E o senhor falou, Deus te chamou para usar o humor para gerar aí um avivamento, um despertamento. E o Nilton falou aqui que muitas pessoas... Eu ouvi hoje de um jovem amigo meu, né, um testemunho de que quando ele estava desviado, ele só conseguia ouvir o senhor. E até por isso que eu pedi que o senhor tirasse foto primeiro com ele, para que ele pudesse aí fechar esse ciclo aí, né, nesse aspecto. Eu acho, de verdade mesmo, que não só ele, mas a mim, eu sou jovem e comecei nessa pegada de pregar muito novo, né? Eu sou filho de pastor, comecei a pregar muito novo, e eu acho que parte desse movimento de reforma que a igreja precisa viver tem a ver com esse movimento que o senhor também foi um dos iniciais aí de mudar a postura, a forma de comunicar-se. Como o senhor vê, assim, além do humor, qual seria aí o próximo passo para essa juventude que está aí começando, inspirado pelo senhor, que é jovial, né, com um cabelo diferente, uma barba aí arrojada? O que o senhor indicaria para esses jovens que querem reformar a igreja, né, que precisa continuar nessa reforma? Primeiro, não querer ser igual aos velhos. Entendeu? Os velhos são referência. Ok? Eles começaram, eles entraram no que a gente chama na floresta, numa floresta virgem com um facão, abrindo uma picada, que uma outra geração transformou numa trilha, que numa outra geração transformou num caminho, que uma outra geração transformou na rua, que uma outra geração transformou numa estrada, e que vocês vão transformar numa grande rodovia, certo? Então, eu acho que vocês vão alargar as pistas, certo? Se prendendo à tradição, certo?
Porque tradição é a fé viva de quem já morreu. Tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo. Entendeu? Então, eu acho que a tradição, que é aquilo que nós trouxemos até aqui para entregar a vocês, o bastão, ela é importante. Mas vocês têm um mecanismo, certo? Atualizando as coisas, uma mente mais aberta. Só que nós somos a fonte de ligação entre o analógico e o digital, certo? Eu vivi nos dois mundos. Exatamente, eu vivi num mundo 100% analógico, tá certo? E hoje eu me adapto ao mundo digital. Vocês nasceram basicamente no mundo digital. Então, isso é muito importante. Nós temos um legado muito bom para deixar, certo? E qual é o grande problema da academia, dessa estrutura da revolução trazida pelos acadêmicos? É que, involuntariamente, durante um discurso, o acadêmico se preocupa mais com ele do que com o ouvinte. Por isso o discurso sempre tem que cumprir ele tem que cumprir, sabe, uma liturgia, sabe, uma homilia, e isso não é muito bom para quem ouve. Isso é bom se você estiver num ambiente de acadêmico, porque senão ninguém vai te ouvir, tá certo? Agora, quando você vai falar para o povo, tem que ser assim, sabe? Jesus, eu vou falar para pescador, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada no mar. Vou falar para agricultor, um semeador saiu a semear. Vou falar para um negociante, num campo eu achei uma pérola. Vou falar para uma dona de casa, o reino do céu é semelhante ao fermento. Bom. Entendeu? Então ele estava sempre mais preocupado com o ouvinte do que propriamente consigo mesmo. Então eu acho que nós precisamos, diante dessa reforma, entender que se vamos transmitir algo, certo? Quem está nos ouvindo naquele momento é mais importante do que nós. É isso que eu faço durante as minhas ministrações. Eu, às vezes, sei que tem gente que está rindo de mim, mas ali tem um grupo que está rindo para mim, porque finalmente conseguiu entender aquilo que pessoas tentaram falar com eles há 20, 30 anos. É isso que eu vivo hoje. Glória a Deus. Entendeu? Então, eu tenho gente rindo de mim, eu tenho gente rindo para mim, certo? E eu tenho que entender tudo isso. Mas é muito gratificante poder fazer parte disso, né? Isso é só uma parte, porque tem gente que não vai me ouvir. Vai ouvir o Hernandes, que é o cara e que tem que ter o público para ouvi-lo. Amém. Esse público para ouvi-lo, normalmente ele não gosta muito de mim. Mas tem um pessoal que gosta de mim e não gosta dele. Olha que beleza. E tem gente que gosta dos dois, e tem gente que não gosta de nenhum, e aí a turma vai. E é legal você entender isso, que você faz parte de uma estrutura que você não é o único, tem mais gente fazendo para atender uma demanda que você não foi chamado para atender. Pastor, nós aqui estamos em 2 filhos de pastor, e 2 pastores filhos de pastor e um pastor eu sou o primeiro que é o primeiro crente da casa. E eu vivi durante muitos anos, né, essa faceta do pastor ter que ser o super-homem, né? E papai está com 70 anos já, e nós em casa sabíamos que o papai não é o super-homem. E o pai sempre teve essa praticidade de nos ensinar isso. E nós em casa tínhamos esse entendimento, né? Como que a gente pode, como pastores, de forma leve, saudável, transmitir para a próxima geração essa figura, porque o medo que eu vejo hoje que os pastores da antiga tinham, e às vezes ainda têm, é de perder a autoridade ao abrir a sua intimidade, no caso, né? Ao se mostrar como realmente é, de perder a sua autoridade. Como que a gente transmite isso para a nova geração sem perder esse entendimento dessa autoridade? Através da relação, da mesa, se constrói esse tipo de cultura, digamos assim? Através do equilíbrio, na verdade. O que a gente sofre nesse ambiente é um sistema elástico, onde as pessoas puxam tanto para trás que quando soltar vai demais para frente. O pastor antigo, ele não queria mostrar nada. Então ele discutia no quarto com mamãe, sem ninguém ver, não tinha comida toda. Ele deixava o filho comer primeiro e dizia que não estava com fome. Ele tinha toda essa preocupação de não mostrar nada.
Ao mesmo tempo, a gente tem uma geração querendo mostrar tudo. Toda a fragilidade, querendo dizer, não, nós somos pecadores mesmo, enquanto eles queriam dizer, nós não somos. Os dois extremos, né? Então, eu acho que trazer esse equilíbrio, certo? Entender essa dinâmica equilibrada, que não há o super-homem que não consegue pecar, mas que também a vida com Deus não é de qualquer jeito, porque eu sou fraco demais, certo? Eu acho que isso é o ponto, né, que pode trazer para essa geração que está em busca do pode tudo, porque é o que ela escuta, é isso. Deus só quer o coração, é o relativismo, é a supergraça, é isso que nós estamos vendo, né? Mas eu acho que nós podemos fazer essa ponte, vocês, né, que foram criados nesse ambiente e conseguem entender o equilíbrio nisso. Tá certo? Então, transmitir isso para essa nova geração é importante, né, porque vocês vivenciaram. Porque não foi maldade, mas preste atenção. Hoje você mantém um filho dentro de casa, com os games, comida, conforto, televisão, certo? Streaming. Todo recurso. Todo né? recurso. Os pais não tinham nada, mas queria que os filhos ficassem dentro de casa. Certo? Então, só que aí não tinha recurso. Então, se eles não tinham recurso para manter os filhos dentro, eles precisavam botar uma coisa perigosa lá fora. Então, lá fora estava o velho do saco, lá fora estava a loura do algodão, lá fora estava o bicho-papão, o saci. Os pastores fizeram a mesma coisa, entendeu? Pouco recurso. Grande parte deles, pastores autodidata, certo? Tinha um ministério. Então, eles não tinham muito como manter o membro aqui dentro. E dentre esses membros também estava a família dele. Então, o que ele botava? O demônio na televisão, o demônio na praia, o demônio no cinema, o demônio no futebol, o demônio estava tudo quanto... Não foi maldade, mas foi o jeito que eles conseguiram, entende? E vocês estão nessa ponte aí, dá para entender que o demônio está em algum lugar, mas também não está em todo lugar. Pastor Cláudio, eu quero só agradecer a sua vida, né? Primeiro por a disponibilidade de estar aqui conosco, com muita alegria. Dizer que a primeira vez que eu entendi Cristo e entendi aquele versículo, a alegria do Senhor é a nossa força, foi através da sua vida, numa pregação que foi transmitida pelo YouTube da vida, aí, onde o Senhor disse que o paralítico estava lá há 30 e tal anos e o que queres que eu te faça? Como assim, né? Quero ver o cachorro. Isso aí. Então, aquilo assim mudou a minha perspectiva de Cristo, mudou o meu entendimento a nível do meu relacionamento com Deus, um Deus que me quer perto, que me cativa. Me permita falar uma coisa. Quando a Bíblia é escrita, ela tem dois públicos para alcançar: a turma da fé e a turma da pesquisa. A turma da fé só precisa de uma informação. A turma da pesquisa não. Então é importante nós entendermos que você vai pegar um texto onde diz que tinha um cego e a mesma narrativa em outro evangelho vai dizer que tinha 2 cegos. Certo? Isso é proposital. Por quê? Porque para um pesquisador, uma informação só não vale. E 2 informações idênticas também não. Porque 2 pessoas não podem estar no mesmo ambiente e ver 100% do mesmo fato. Entendeu? Então, para o cara da fé, Jesus curou um cego. E ele acredita e acabou. Para o cara da pesquisa, ele diz aqui Jesus curou um cego. Aqui está dizendo a mesma história, só que diz que Jesus curou 2. Então, Jesus curou 2 ou 1. Para o pesquisador, ele disse, uma coisa eu não tenho mais dúvida, de que ele cura cego. O que os textos estão dizendo são apenas que foram vistos por perspectivas diferentes. Então, eu acho que essa é a grande questão. Hoje vocês conseguem enxergar por uma perspectiva que o pai de vocês não conseguiu, que a geração anterior não conseguiu. Vocês estão olhando para a mesma coisa, mas com perspectiva diferente. Eu acho que isso que tem que ser guardado em vocês, porque
em algum momento ruim da vida, e ele vai vir, nós temos tendência a questionar, certo? Onde Deus estava? Será que é isso mesmo? E nesse momento, essa perspectiva segura de que eu sei que Ele faz, e muitas vezes as histórias não vão bater como eu gostaria que ela combinasse, eu acho que isso vai ajudar vocês a caminhar até o fim. Pastor, muito obrigado. Amo a sua vida, amo Muito o seu obrigado, ministério. obrigado. Que Deus continue derramando no Senhor e através do Senhor. Amém. Muito obrigado. E nós agradecemos. Eu que aqui a sua agradeço a presença. oportunidade de conversar com vocês. Obrigado, pastor. Obrigado, Amém. pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Esse foi o pastor Cláudio, aqui no Fortalecer, 13º Fortalecer, em Oeiras, Portugal. Deus abençoe.